Olá, estamos de volta aqui com os nossos programas do Pode Saudar aqui no estande da Invista, no CIOSP 2025. Eu sou a Renata Caruso, do Doce Dentista. E eu, Luiz Rodolfo, do Dicas Odonto. E hoje temos aqui o Herbert Oriucci. Aê! Falei certo? Certo. Certo, tá bom. E a gente vai falar o nosso tema principal aqui, como vocês já estão vendo, né? Ó que bonitinho. Opa! Implantes. Já né? derrubou. Já derrubei. Luizando. Já derrubei a camada aqui protetora, né, do implante. Muito legal. Eu vou deixar aqui, o implante já apareceu. E a gente vai falar primeiro, né? A gente quer introduzir o assunto aqui em relação a cargas. Né? Certo. Então a gente sabe que na implantodontia a gente, né, tem todo aquele rebuliço pela carga imediata, né, mas nem sempre é possível. A gente fala em carga precoce e carga tardia. Então primeiro eu queria que você falasse desses conceitos e aí aonde que entra o implante da Nobel na escolha, né, da gente poder dar para o paciente, de repente, se ele quer uma carga imediata numa região estética, pô, melhor coisa do mundo, né, de colocar o dente, devolver o dente mais rápido. Ah, não é possível, aí a gente pode pensar numa carga precoce, ou se não, tem que respeitar todos os meses, dependendo da mandíbula maxila. Exato, acho que você tocou num ponto muito interessante, que hoje em dia a gente vem sofrendo um apelo muito forte do mercado, falando sobre carga imediata. Então, isso está gerando uma defasagem no nosso sistema de ensino em implantodontia, porque os alunos vêm para nós pedindo para fazer implante imediato, com carga imediata, e nem sempre o caso é possível. Então, hoje em dia, a gente acaba, no sistema educacional, só batendo em carga imediata. E os alunos eles saem da especialização ou de pós-graduação sem saber o que é uma carga precoce, o que é uma carga tardia, quando fazer a carga precoce, quando fazer a carga tardia, qual que é o melhor momento para fazer. Então eu acho que a ideia, até mesmo lá no Implantology Team, é que a gente sempre faça essa divulgação sobre os outros tipos de implantação. Até mesmo o pessoal fala muito sobre carga imediata. Hoje em dia a carga imediata dentro da ciência ele é um termo usado só para implantes sobre protocolo, aquelas próteses totais parafusadas. E aí os alunos até brincam, né? Falam assim, olha, eu queria fazer carga imediata já direto com provisório. Eu falei assim, provisório unitário não tem carga, então não é carga imediata, ele vai partir para uma carga, um implante imediato com provisório imediato. Então a ideia, né, é passar... É confuso mesmo, isso é verdade, confuso. a pessoa fica pensando na carga no dente. Exato. Quer dizer, a carga é o dente sendo colocado sobre o implante. É a hora que você põe a carga nele mesmo, né? E aí fica essa dúvida. E os pacientes querem imediata, e carga imediata é aquele que às vezes vende no programa da TV. Exato. No programa da tarde, né? Que vem a mulher lá com a dentadura e que carga imediata. E não é para todo mundo. Não é para todo mundo, né? Por exemplo, se a gente for parar para pensar, hoje em dia a gente tem um apelo muito grande do digital também. E é interessante que o aluno que vai fazer o digital, que ele pode fazer, por exemplo, o precoce com o digital. Ele pode fazer o tardio com o digital e ele pode fazer o imediato com o digital. Só que a gente pensa hoje em dia no fluxo digital, em cirurgia guiada, sempre na carga imediata. E é o que você falou. A gente fala sobre propaganda na televisão, aqueles programas da Eliana que vem e o paciente entra de um jeito, sai de outro jeito, já com todos os dentes, com implante, e nem sempre isso é possível. E tem a indicação. Uma das indicações que ninguém pensa mais, por exemplo, carga tardia. A gente falar carga tardia hoje em um congresso é um absurdo, porque você fala de implante tardio, fala assim, nossa, por que eu vou fazer tardio se existe o imediato? Fala, nossa, ótimo, e como é que você vai fazer então implante imediato em uma paciente grávida? Essa paciente, ela provavelmente vai passar por um processo de preservação alveolar na perda do dente para depois reabilitação. Como que você vai fazer o implante imediato em um paciente que não teve o crescimento terminal completo? Então, ele não teve o crescimento dos maxilares completo, então esse paciente ele não está apto a receber o implante imediato. O implante, ao término do crescimento, ele vai passar por uma transformação e vai sair completamente da posição. E aí, só para
explicar para quem não é implantodontista, tipo eu, a carga imediata, você extrai o dente e coloca no mesmo ato cirúrgico. Exatamente. O tardio você extrai, espera a E cicatrização. já põe a prótese. Seria assim, Exato, que aí você pode já colocar. Exato. Que é total. Já põe a prótese, a pessoa sai. Geralmente tem que ser em 3 dias, né? Isso, em 3 dias. Que é aquele vai, tira os dentes, coloca os implantes, sai com a prótese protocolo em até 3 dias. Esse é o carga imediata raiz. Esse é o carga imediata raiz. Clássico. E aí a carga imediata tardia, aí tem a tardia precoce, certo? Sim. A tardia você extrai o dente, espera a cicatrização do alvéolo, depois coloca o implante num outro ato cirúrgico. Exatamente. Certo? Esse é o mais difícil para explicar para o paciente, né? Que ele vai demorar quase 1 ano até terminar a prótese, né? Ali no final. Isso é muito bom, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar nas fases e os momentos corretos de instalação do implante, a gente tem, em primeiro lugar, vamos pensar no tempo zero. Tirei o dente e coloquei o implante. Esse é o tempo zero, é o implante imediato. Agora, no implante precoce, nós temos 2 formas de abordagem. A gente tem aquele implante que a gente vai fazer de forma precoce, onde eu tiro o dente, não faço nada no alvéolo, espero de 6 a 8 semanas ou de 12 a 16 semanas e faço a instalação do implante. Esse é o precoce. Então, por exemplo, de 6 a 8 semanas fiz a instalação do implante. Esse é o precoce. E o tardio é aquele que o paciente perdeu o dente por algum motivo, ou ele já veio com rebordo cicatrizado, ou você vai tirar o dente, fazer uma preservação do alvéolo, vai colocar um enxerto, ele vai esperar aquela reparação total e depois no período completo você vai fazer a instalação do implante. Então que o tardio é o clássico. O tardio. O preconizado pelo Bradmark, né? Sim. Você tira, o paciente é desdentado, perdeu o dente, ele vai esperar 4 meses, 3 meses a 4 meses na maxila, 6 meses na mandíbula. Exato. Contrário. Ao contrário, é isso. 6 meses na maxila, 3 a 4 na mandíbula. Isso. É isso que ele vai aguardar. E aí o precoce está no meio. O precoce ele está no meio. Exato. Então vai ficar mais fácil essa. O precoce ele foi muito bem descrito pelo Buser. O Daniel Buser ele descreveu muito bem quando fazer e quais os momentos corretos de fazer a abordagem. Como eu citei, tem 2 momentos para a gente fazer. O precoce tem de 6 a 8 semanas e tem de 12 a 16 semanas. De 6 a 8 semanas você tem a cicatrização total dos tecidos moles, mas a reparação incompleta do tecido ósseo. Agora, quando nós estamos de 12 a 16 semanas, a gente já tem uma remodelação inclusive do tecido ósseo. Tudo depende do tipo de defeito. Aquelas fraturas verticais, onde você tem aquele defeito muito angular na região vestibular, aqueles defeitos é interessante que a gente aguarde de 12 a 16 semanas. Eu gosto muito particularmente do implante precoce. Eu acho que 90% dos casos de implante em área estética, eles são indicados como implante precoce. Até uma brincadeira que eu faço com os colegas, eu falo, o implante imediato é praticamente aquele dente que não teria justificativa para você fazer a remoção. Seria na verdade um dente para você fazer um pino, uma coroa e reabilitar. Então, mas pensando no implante precoce, se o paciente ele teve uma fratura, provavelmente ele teve uma proliferação bacteriana. E aquele tecido ele está friável, aquele tecido ele está sofrendo uma remodelação. Você tem às vezes uma alta taxa de infecção. Você vai intervir colocando implante imediato nesse local em um ambiente completamente contaminado. Então você tem a chance de contaminar o enxerto, você tem a chance de contaminar o seu implante. Então, se ele não for muito bem indicado aquela região para a colocação do implante imediato, você pode ter até uma fibrose do seu biomaterial que vai colocar, que é o preconizado daquele gap entre o implante e o tecido de 2 milímetros. Então você vai ter, ao invés da formação de novo tecido, você vai ter uma formação de uma fibrose ali na região. E aí a gente sabe, né, até mesmo depois para introduzir esse assunto, que regiões enxertadas, eles têm mais risco de desenvolvimento de periimplantite. Era esse ponto que eu queria chegar agora para polêmica. Para os dentistas biológicos assim, surtarem agora. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Vou até mexer minha água. Quais são as diferenças entre um implante de zircônia, vou citar aqui o da Nobel, e um implante de zircônia? Tá.
O implante de zircônia, ele tem sido estudado, mas os artigos que tem de follow-up dele são muito poucos. E assim, nós temos uma follow-up de 5 anos, enquanto nós temos follow-up de 20 anos de artigos usando implante de titânio. Então é muito mais ideal, é muito mais consolidado você pensar em fazer um implante de titânio com uma superfície da Nobel, que tem um tratamento na região cervical ali, né? Que é uma superfície anodizada que vai evitar com que você tenha a proliferação, tenha o menor risco de desenvolvimento de periimplantite naquela região, maior taxa de crescimento de tecido queratinizado. Então, é melhor você mudar parcialmente a superfície do implante, que já tem muitos estudos, do que você começar a estudar e sair colocando implante de zircônia em todo mundo. Isso é um absurdo. Condenando uma coisa que já é super estudada, já está consolidado, né? Até eu que não sou implantologista sei, pô, lê uns artigos aí. Eu estava olhando aqui a quantidade de flúor que tem nessa água. Fluoreto tem 0,04, né? Até mesmo a gente tem que falar o Jaime Cury, né, que precisa estudar mais, né? Exatamente. Não, e aí, eu acho importante isso, a gente que é pério, né, e você falou, não entendo nada de implante, mas você entende de pério. E a ideia do implante é que você consiga trazer o mais próximo possível do que tinha quando tinha dente lá. Exatamente. Então, esse que é o negócio. E o nosso desafio, na verdade, eu acho que hoje na implantologia não é nem mais muito... É lógico que são decisões clínicas, de carga e tudo mais, mas é a longevidade. Exatamente. Então aí que começa até a tal da história do tsunami de periimplantite, né? Que tinha até um artigo que é com esse nome, Exato. Tsunami de periimplantite. Porque então, desde que quando se começou a fazer implante, se tem a doença da periimplantite, né? Estamos causando, vamos dizer assim, mas você está devolvendo o dente. Então a gente está tentando buscar que essa periimplantite não alcance, então por isso que tem a Nobel vem com essas soluções, né, de abutments e para você poder ter esse tecido queratinizado como se fosse aquele epitélio juncional que a gente tem no dente. Exatamente, até mesmo porque, né? Até vou fazer referência ao professor Giuseppe aqui, que é meu orientador da faculdade. Ele fala que a gente tem que ter muito orgulho, que a periimplantite foi uma doença que o dentista inventou. Então a gente provocou no paciente, né? Mas, brincadeiras à parte, a faixa de tecido queratinizado ela é muito importante. Tem um artigo do Le, não vou lembrar a data agora, de 1965, mas ele fala sobre o desconforto que o paciente tem ao escovar. Então, os pacientes que tinham uma faixa de tecido queratinizado menor do que 2 milímetros, eles tinham maior acúmulo de placa. E não é porque o paciente não quer escovar ali, mas inconsciente o paciente passa a escova, ele sente dor, ele troca o lado. Então, aquele lado ele vai ficar mais desconfortável e vai ter um acúmulo de placa maior. Então, tem muitos artigos, mas esse fato ainda do tecido queratinizado e da periimplantite, a gente ainda não consegue com artigos comprovar a relação de causa e efeito. Mas, empiricamente, a gente está mais do que intrínseco em nós que sim, a gente precisa de uma gengiva queratinizada ali na região para que a gente consiga fazer com que o nosso paciente tenha um maior conforto durante a escovação e, consequentemente, ter um menor acúmulo de placa bacteriana ao redor do implante. Eu acho que esse é o maior desafio clínico mesmo, inclusive você explicar para o paciente, porque tem paciente que chega assim, por mim eu arrancava tudo, colocava implante, porque não tem mais problema. Aí que mora o problema, né? Porque eles acham que porque tem um implante não tem cárie, eles só pensam na doença. Porque é fixo, não vai ter que limpar. Não vai ter problema nenhum, e aí que nós, periodontistas, acabamos tendo que entrar ali nessa educação, nessa reeducação, inclusive para higienização, né? Porque é diferente ali a maneira que o paciente vai passar o fio dental, ou de repente uma escova interdental, para limpar ali aquela região, né? E aí eu queria falar um pouco mais dessa superfície que tem esse implante da Nobel, que eu achei linda, douradinha. Bonita, né? Que aí ela tem essa diferença, então ela é uma superfície mais polida. Então para nós, periodontistas, isso vai ajudar bastante para
não vou dizer para prevenção, mas para minimizar as chances de periimplantite, certo? Exatamente. Ela que ele tá falando da superfície do abutment, né? Essa parte onde a gengiva vai encostar. Exato. Não a superfície. A douradinha. O tratamento de superfície do implante. Ela vem numa crescente, assim, né? Então, por exemplo, a superfície do implante, da parte mais apical do implante até a parte mais coronal, que é a região da plataforma, ela vem, então, por exemplo, com uma diferença de rugosidades, né? Então, o implante da Nobel é o grau mais puro que nós temos hoje em dia no mercado. Isso facilita muito, né, quando a gente fala de osso-integração, até mesmo de desenvolvimento de doenças e também, se a gente for parar para pensar e analisar um grau de pureza de titânio, a gente tem uma menor taxa de perdas de implante. E a gente vem, por exemplo, o abutment, a região ela é mais polida e aí ela vai em forma decrescente. O primeiro terço da plataforma do implante até quase chegando no corpo do implante, aí nós temos um tratamento, essa superfície anodizada também, mas não tão polida quanto o abutment. E aí o tratamento de superfície ele vai ficando cada vez mais rugoso. Isso a ideia, sim, né? Já tem artigos que mostram um menor risco para desenvolvimento de periimplantite nessa superfície. Isso é muito legal, né? E aí a gente tem esse outro desafio da implantodontia, que é o mesmo, que é o desafio da longevidade, que eu já falei, mas é o que acontece. Antigamente, quando o implante começou, ele era colocado em velhinhos, né? Em pessoas mais velhas, 50 a mais, né? Aquela coisa. Né? Velhinho, 50 a mais não, aí. Velhinho, eu tô voltando, 50, o pessoal que vai nos AIS, da casa mais dançante, que vai no Cartola, né? Aí, hoje a gente tem implantes sendo colocados em pessoas muito jovens, né? Perdeu o primeiro molar, alguma coisa, até às vezes pelo trauma, pelo bruxismo, pelos apertamentos, pela ansiedade, pelo imediatismo da pelo diagnóstico errado, né? Ou pelo diagnóstico errado, mas perdendo molar, por exemplo, com 25 anos, e essa pessoa põe implante. E aí, poxa, essa pessoa vai viver mais, imaginamos, do que 70, 80 anos, né? A longevidade vai chegar. Então esse implante tem que durar em boca muito tempo. Exatamente. Né? Então essa que acho que é o desafio da longevidade, que talvez a gente não sabe, né? O quanto que o material aguenta, né? Exato. Assim, quanto tempo que o implante aguenta em boca. Eu acho que um pouco disso é um pouco de falha nossa, né, profissionais, né? Porque o que acontece? É muito comum a gente pegar um dente metalocerâmica antigamente e a gente fazia a instalação do dente em metalocerâmica, passava 2, 3 anos, o paciente ele voltava com aquele halo acinzentado na região cervical. Nossa, mesmo. E é muito comum que depois desse paciente ele voltasse com uma fratura vertical. Isso acontece muito no implante. Eu vou fazer um paralelo. O desgaste que a cerâmica sofre ele é muito diferente do desgaste que o dente sofre. Então a gente tem na cerâmica a falta do desgaste fisiológico que a nossa arcada tem. Então aquele implante, o implante, a coroa, com o passar do tempo ele vai ficando mais alto. Então passa um ano, os nossos dentes eles sofreram aquele desgaste fisiológico natural e o implante ficou mais alto, assim como a coroa metalocerâmica fica mais alta. Então o ideal, eu vou falar um pouco aqui na aula hoje, sobre esse pós-tratamento, que é super importante, que a gente tem que fazer radiografias de controle, esses controles eles têm que ser muito periódicos, eles têm que ser muito rigorosos, porque a gente tem 3 elos de fragilidade ali no implante, a gente tem o corpo do implante, a gente tem o abutment, o parafuso e a coroa. Então o que esse paciente tem que fazer? A cada 6 meses, a cada 1 ano, esse paciente ele tem que vir no dentista para que a gente possa tirar uma radiografia, ver se a gente precisa fazer esse desgaste compensatório da diferença de coeficiente de desgaste do dente para a cerâmica. Então, por isso que a gente fala assim, a cerâmica ela vai durar em torno de 5 a 7 anos, porque é importante que a gente faça esses desgastes anuais, esse controle, porque senão alguém vai pagar o pato. Ou a gente vai ter uma maior reabsorção ali na parte cervical do implante, ou vai ter fratura de parafuso, ou fratura da coroa. Então vai virando... Alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar a conta. Ou parafuso, ou dente antagonista. Antagonista, também. E no final das contas, o paciente que tem que pagar tudo. Exato. Porque como a gengiva não tem dinheiro, a gente vai pagar o paciente. Né? Geralmente isso. É isso. Bom, eu queria muito agradecer nosso programa. Eu que agradeço. Né? É muito rápido, é um rápido, tiro, pá, é imediato. É imediato. Esse não foi precoce. Então é isso, gente. Continuem aqui na sequência do nosso podcast. Até o próximo. Muito obrigada, Everett. Eu que agradeço. Muito bom. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau.